Saudações, meu irmão, minha irmã, paz e bens e luz. Seja bem-vindo a este nosso canal, Alma Missionária. Como prometido no vídeo anterior, vamos estar dando prosseguimento a essa nossa formação bíblica catequética, onde vamos estar falando aqui agora do processo de formação da Bíblia, né? Quem inspirou e quem escreveu, e como a Bíblia está dividida, né? E onde ela foi escrita. Sem mais delongas, vamos ao nosso curso. Primeiramente, nesse processo de formação bíblica, né, a gente tem que entender que a Bíblia ela é palavra de Deus, né, mas foi escrita por pessoas humanas. Né? Então, mas a gente não pode pensar que Deus tenha aparecido aos autores sagrados, conhecidos como hagiógrafos, e tenha ditado os textos. Isso seria muita ingenuidade. Pelo contrário, a Bíblia, isso aqui, gente, ela é resultado da vida do povo de Deus. Então, os autores, né, os agiógrafos, colocaram por escrito a experiência de fé que possuía. Né? Eles sentavam ali a comunidade, né, os anciões, e começavam a relatar para os outros a experiência que se tinha de Deus. E o agiógrafo que sabia escrever, né, ficava escutando um tudinho ali direitinho, e escreviam, né, toda essa experiência. O que o povo entende? Que essa experiência, né, que o povo tinha era inspirada por Deus, já que Deus fazia parte da vida do povo. Então, é preciso ter em mente isso. A Bíblia, meu povo, ela completa como os temos hoje, ela foi formada devagarinho. Foram durante séculos. Mais ou menos, aproximadamente, se levou 1350 anos para tudo isso aqui ser compilado. Né? Ela teve seu início por volta do ano 1250 a.C., no tempo de Moisés e do faraó Ramsés, e só tenha terminado por volta do ano 100 depois de Cristo, que é uma data em que os exegetas, né, consideram que o último escritor, João Evangelista, tenha morrido e tenha deixado os 3 escritos dele, os 4, né? O Evangelho de João, o primeiro, segundo e terceiro carta, né, de João. Então, a partir dessa data, né, se fechou o cânon, né, se completou o cânon bíblico. Então, entenda que se levou mais de 1350 anos. Daí para a gente compreender que a Sagrada Escritura ela foi um livro escrito em mutirão. Ela foi escrita em mutirão a partir da experiência de fé de um povo. E é este povo, né, o povo de Deus, que é o protagonista desses textos bíblicos, né, mais conhecido como o povo hebreu, o povo que vivia na região da Palestina, que hoje é conhecido, essa região é o Oriente Médio, né? Então, esse povo, a gente tem que ter ideia o seguinte, né? Para compreender a Sagrada Escritura, tudo que está aqui escrito, né? É que este povo de Deus, ele se encontrava ao longo da sua vida, da sua trajetória, da sua caminhada, em várias regiões. Por força do exílio, por força de invasão de outros povos, né? De escravidão, né? Então, este povo foi se misturando com outros povos, e aí adquirindo novas culturas, novos costumes, né? Principalmente os costumes desses lugares influenciaram muito na redação da Sagrada Escritura. A gente tem que ter em mente isso, né? Que na Sagrada Escritura, embora sendo inspirada por Deus, fazendo parte da experiência de fé deste povo hebreu, ela também contém costumes, né? De uma outra realidade, tá certo? Uma outra coisa, em termos da linguagem, né? Onde que ela foi escrita, né? Qual a linguagem que está na Sagrada Escritura? Então, basicamente, ela foi escrita em hebraico e aramaico, que eram as 2 línguas mais comuns na Palestina. Além dessas 2, temos textos escritos no grego popular, que o grego falado na época era chamado grego koiné, né? Por isso, há grandes dificuldades de interpretar a Sagrada Escritura hoje, né, proveniente das peculiaridades das línguas, que muitas delas, como o hebraico e o aramaico, já são mortas, né, pouco falada. Né? É mais fácil compreender o português ou o inglês do que o hebraico, o aramaico, até mesmo o grego koiné. Então,
Por isso essa dificuldade de se interpretar bem a Sagrada Escritura hoje, né? Mas graças a Deus nós temos grandes exegetas bíblicos, né? Que se especializam nessas línguas, no aramaico e no hebraico, né? E no grego. Eu tive um professor mesmo, né? Que Deus o tenha, que ele dava aula para a gente com a Bíblia grega, né? Que era bem mais fácil para a gente também compreender, porque ia na origem dos escritos. Então, os primeiros escritos bíblicos surgiram, como eu falei, no tempo de Moisés, né? Apenas os agiógrafos que escutavam, né, a experiência de fé do povo, redigiam as coisas importantes, né? Dentre muitos escritos que começaram a aparecer a partir daquela época de Moisés, a comunidade religiosa começou a destacar alguns documentos considerados como manifestações da vontade divina. E muitos outros desconsideravam, porque de fato eles percebiam que aquilo ali não tinha nenhuma inspiração divina, né? Então, como é que vinha? A partir dos seus cultos, da sua vivência ali na comunidade religiosa, né? Interpretando por meio dos comentários. Os agiógrafos interpretavam por meio dos comentários que os anciões transmitiam para os demais. Então, era o começo, daí no tempo de Moisés lá, né? Se começava a formação do cânon bíblico, né, através dos agiógrafos que escrevia a experiência de fé do povo de Deus. Tá certo? Então, a última parte, recapitulando, né? A última parte da Bíblia ela foi escrita por volta do ano 100, por São João, né? São João Evangelista. Então foram levados mais de 1350 anos para a Bíblia ser escrita como nós temos hoje. Temos então uma conjunção, gente. Entre a inspiração divina e o esforço humano, nasce a Sagrada Escritura. Olha que bonito, né? Entre a inspiração divina e a vivência humana, o esforço humano, né? Está aqui a Sagrada Escritura, que nasce da experiência de fé do povo de Deus e da sua fidelidade à sua vontade, né? A fidelidade à vontade de Deus se traduz em experiência de fé desse povo. Tá certo? Então, primeiramente, né, antes dos agiógrafos escreverem, né, se tinham os profetas, que para animar as comunidades faziam pregações, né? Depois as comunidades assimilavam e praticavam essas pregações. Aí nós temos aí a tradição oral, né? Então, antes da tradição escrita, se existia a tradição oral, né? Através dos profetas, né, que animavam a comunidade, até que parecia alguém, aí vem a tradição escrita, né? Parecia alguém com o dom de escrever e colocava essa tradição oral em documentos, né? Em costumes da vida, onde as pessoas iam lendo, né? Iam guardando no coração e iam transmitindo oralmente para os demais, ok? Então, pouco a pouco, dessa forma, né? Através dos profetas, dessa tradição oral e escrita, pouco a pouco ia surgindo a Sagrada Escritura, a partir de textos produzidos nas comunidades de fé, ok? As comunidades de fé, como que em grande mutirão, né? Em grande multidão, as comunidades de fé ia fazendo e escrevendo, né, a sua experiência com Deus. Gente, embora inspirada por Deus, né, e nascida do esforço humano, a gente não pode negar que o autor principal da Sagrada Escritura é o próprio Deus, né? O autor principal é o próprio Deus. Então, embora a experiência de fé, de vida, é Deus que inspira essa experiência na vida da comunidade, né? Na vida do povo. Então, vamos passar aqui, vamos saber onde que a Sagrada Escritura foi escrita, né? Onde ela começou a ser escrita, tá certo? Ela começou primeiro, foi escrita na cerâmica, tá certo? Foi escrita na cerâmica, depois num papiro e também num pergaminho,
né? A cerâmica, que a gente bem sabe, né? Se faz o barro, né? Então, muitos textos bíblicos foram escritos nesses tipo tijolos, né? Eram também feitos como uma grande chapas, chapava esse barro e ali se escrevia, né? Daí a gente também tem que os 10 mandamentos foi escrito na cerâmica, né? Aí vem um papiro, né? Que é uma planta originária do Egito, né? Encontrado lá nas margens do rio Nilo. Então, é da folha dos papiros que chama biblos, né? A folha do papiro chama biblos, daí o nome Bíblias, né? Essa coleção de folhas, essa coleção de livros chama biblos, e daí vem o nome Bíblia, né? Que é uma coleção de livros. E por fim ela foi escrita num pergaminho, né? Que é feito do couro curtido do carneiro, né? Esse uso se iniciou-se lá em Pérgamo, lá na Ásia Menor, ok? Então, essa é a nossa primeira parte, gente, da Sagrada Escritura, onde eu vou estar falando também um pouco aqui agora como a Bíblia está dividida, né? Ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo, ok?